Olá, boa noite. Já foram mais de 1.000 mandados de busca e apreensão, de prisão temporária, prisão preventiva e condenações. A operação da Polícia Federal recebeu esse nome por causa de uma rede de postos de combustíveis e lava-jato que movimentava recursos ilícitos pertencentes a uma das primeiras organizações criminosas investigadas. Hoje, a Operação Lava Jato é a maior investigação de corrupção e lavagem de dinheiro que o Brasil já teve. E para a gente entender um pouquinho mais sobre os desdobramentos desse caso e dessa mega operação, a gente conversa com o advogado e professor Robson Amador. Boa noite, Robson, bem-vindo. Boa noite, Roberta. Boa noite aos telespectadores. Prazer estar aqui. Antes da gente começar com esses milhares de desdobramentos que a Lava Jato tem, eu gostaria que você explicasse para os nossos telespectadores um pouquinho o que é a Lava Jato e como é que ela se iniciou. Então, Roberta, a Operação Lava Jato é uma operação conduzida inicialmente pela Polícia Federal, com sede em Brasília, e foi uma operação deflagrada no ano de 2014, uma ação que, por iniciativa da Polícia Federal, mas também se compôs uma ação conjunta com o Ministério Público Federal e com a própria Justiça Federal lá de Curitiba, né? Foi uma operação que ela surgiu a partir de indícios de autoria e prova materialidade do crime com relação à lavagem de dinheiro, né, por meio de utilização de esquemas envolvendo doleiros, e isso acabou deflagrando uma série de outras repercussões e que ganhou um destaque justamente por conta do envolvimento político. Porque inicialmente era isso, né, doutor? Era só essa questão de lavagem de dinheiro por conta dos doleiros. Exato. Esse era o ponto da Lava Jato. Isso, exato. E isso acabou ganhando essa repercussão, como eu estava falando, justamente por conta do envolvimento político, né? E foi uma faísca, né, que foi identificada, e a Justiça Federal, conduzida pelo Dr. Sérgio Moro, né, capitaneou toda essa operação, né, conduzindo esses milhares, como você há pouco citou, né, mandados, né, de busca e apreensão, mandados de prisão preventiva, com o intuito de investigar exatamente os ilícitos que estavam ali, né, presumidamente estavam acontecendo. Acho que no início não se tinha nem noção da grandiosidade que ia ser essa operação, né? Na verdade, particularmente, eu penso que a Operação Lava Jato também é um reflexo, desde 2012, por conta do envolvimento com o mensalão, né? Alguns indícios a partir daquela operação deu a entender que havia um financiamento, além do financiamento público de campanha, um financiamento privado, só que de forma ilícita, né? Então, são uma série de sucessões de atos conduzidos, né, infelizmente, né, pelo meio político, que acabaram por estimular, né, as nossas instituições a salvaguardar o erário público, que foi o maior prejudicado, está sendo o maior prejudicado, né, tanto o erário público como cada um de nós. Sim. Né? Agora, você acha que os principais alvos já estão presos ou ainda vem muito chumbo grosso pela frente? Imagina, eu acho que, sem dúvida alguma, ganhou um destaque, né, a questão da prisão do ex-presidente Lula. Penso, sem qualquer opinião política, mas tecnicamente penso que é lamentável, né, justamente por conta da questão que envolve, né, a repartição dos poderes, né, poder executivo, poder legislativo e o poder judiciário tendo que interferir, né, nessa condução, mas eu penso que nós estamos muito longe, né? Aliás, certamente o telespectador que nos assiste sabe que a Polícia Federal pretendia, né, concluir os trabalhos da Lava Jato um tempo antes do período eleitoral, que nós vamos começar há pouco, né, mas certamente nós estamos muito longe de concluir esse trabalho. O que a gente vê, né, Robson, é um grande nó, um emaranhado, parece que não puxa a linha e ela não se desfaz, porque é uma confusão e todo mundo interligado, não é algo referente a um partido político só, né? A gente vê todos os partidos sendo coniventes com essa questão da corrupção, não tem um partido, eu acho, fora dessa situação, né? Os analistas de administração pública enxergam isso como um problema endêmico mesmo, né? Ou seja, toda e qualquer estrutura administrativa hoje, ela infelizmente, ela está
sendo atingida por esse tipo de comportamento ilícito, né? Isso é um debate que, obviamente, toda a sociedade precisa se envolver, de modo como nós vamos enxergar o nosso país nos próximos tempos, né, sem a participação da iniciativa privada, direta ou indiretamente, ou com a iniciativa de uma forma lícita. Né? Então, a questão do financiamento de campanha, me parece que é uma das formas, né, de nós tentarmos aí pensar um novo modelo. A gente tem que entender qual que é a causa disso, né? Se nós não temos uma condição de poder financiar, né, os partidos políticos da forma como se pretende ilicitamente, nós temos que repensar esse modelo, né? E essa é uma das iniciativas que eu penso serem necessárias para nós, de uma vez por todas, rompermos, né, com esse pacto de corrupção que nós temos no país, né? Agora, penso também que outras medidas precisam ser tomadas, né? Um maior acerto, uma pena mais grave, né, para toda essa situação, né? Todos os atos ilícitos precisam sofrer uma pena muito mais grave daquilo que está sendo enfrentado hoje, um procedimento mais célere, né, fazendo com que corruptos, né, políticos corruptos que se envolvem em situações como essa estejam impedidos, inclusive, de exercer sua atividade política. Agora a gente entra aí nessa questão que você está falando, da questão do judiciário também, né? Você acha que no decorrer de todos esses anos o judiciário acabou mudando um pouco o seu papel? Não tenha dúvida, né? O próprio julgamento do ex-presidente Lula demonstra essa mutação constitucional. Nós tínhamos uma preponderância por reconhecer a prisão somente com o trânsito em julgado. Hoje está muito claro que, a partir de uma decisão em segunda instância, uma decisão colegiada, já é possível, né, romper com um dos pilares da democracia, que é a liberdade. Então, tecnicamente, a gente percebe que o Supremo já está muito tendencioso, né, a aplicar a lei de uma forma mais efetiva, né? Algo conclamado pela sociedade. Okay, no próximo bloco a gente continua a falar sobre a Operação Lava Jato. Nós voltamos em instantes. Até já. Notícias em Debate está de volta. O nosso assunto de hoje é Lava Jato e sobre isso a gente conversa com o advogado e professor Robson Amador. Robson, eu gostaria de começar agora falando sobre um desdobramento da Lava Jato, que é a Operação Scala, é uma operação aqui no Porto, né? Existem outras operações em andamento, além da Scala, tem a câmbio e desligo, são várias vertentes, né? Aqui, em relação à Operação Scala, o que pode se esperar ainda? Nós estamos ainda numa fase muito inicial, né, de investigação. Todas as apreensões que foram feitas, né, em prisões, elas têm um caráter preventivo, né, apenas e tão somente para preservar a coleta de provas, né? Então, nós não podemos ter aqui, imediato, uma conclusão. Agora, como você mesmo acabou de dizer que é um desdobramento da Lava Jato, nós percebemos que o modus operandi praticamente era o mesmo, né? A utilização, né, de meios ilícitos para atingir alguma finalidade, quer administrativa, né, ou pública, de forma vantajosa, né? Então, a expectativa, né, a minha expectativa como cidadão e de toda a nação brasileira, é que fatos como foram apurados na Lava Jato, né, no procedimento padrão da Lava Jato, também seja e tenha a mesma conclusão, né, para esses demais desdobramentos, como a Scala, como a câmbio de desligo e tantas outras que já aconteceram, né, por conta da Lava Jato. Agora, a Scala, ela passa aqui por Santos, né, pelo Porto de Santos, e atinge os amigos do nosso atual presidente Temer. O que a gente pode esperar disso? Será que sai mais alguma coisa daí? A maior crítica que a comunidade jurídica tem feito com relação à Lava Jato em si, ela está setorizada em um partido político, que é o PT, né? Partido dos Trabalhadores. Então, é o momento que a Justiça tem de poder tirar qualquer legenda como fator impeditivo para apurar exatamente o que aconteceu, né? Isso é uma necessidade que nós temos. Então, se nós tivermos o mesmo rigor e como está sendo feito, né, de forma justa, né, porque foram ali provados, já tem até uma decisão colegiada, né, ou seja, uma decisão em segunda instância com relação ao Lava Jato,
né, que tenhamos também a mesma persecução, né, criminal de apurar exatamente o que aconteceu com a operação, com qualquer operação que vier a acontecer, independente do partido. Agora, para a Operação Scala chegar ao presidente, tem a questão do fórum privilegiado, que nele não atinge, né? Precisa esperar que acabe o mandato, é isso? Pois é, que acabe o mandato, mas nós temos aqui uma boa... O Supremo Tribunal Federal nos colocou para a sociedade uma possibilidade muito interessante com relação à queda do foro privilegiado, né? Semana passada nós tivemos um julgamento de forma unânime, né? E isso vai começar a criar uma condição, digamos, mais isenta, mais isonômica. Se restringiu, né? Qual foi o que se chegou à conclusão foi que ficou restrito. Ficou restrito justamente aos atos, né, praticados enquanto no exercício do mandato, né? Agora, a Operação Lava Jato trouxe para nós uma abertura de tempo, né, de espaço com relação a todo o território nacional e com relação a pessoa estar ou não no exercício da sua função, né? Então, nós, tirando essa condição do foro privilegiado, eu creio que o alcance da aplicação, né, da norma, inclusive para os juízes de primeira instância, será muito maior. Então, essa é a nossa expectativa, né, para qualquer legenda, né, como nós esperamos também aqui com relação a inúmeras denúncias que nós tivemos com relação ao governo do PSDB também aqui no estado de São Paulo. Sim, agora está começando a vir, né? agora, né? Então, é essa a aspiração, né? Me parece que é o que a sociedade mais espera. Você acha que isso, de certa forma, quer dizer, na minha opinião, com certeza, vai mexer com a eleição, né? Com certeza. É o que se espera, pelo menos. Uma das críticas, né, é que jamais essas situações pudessem interferir, né, nas questões políticas, né, no poder do voto, né? Mas é inevitável. Não somente inevitável, como se faz necessário que a população esteja muito atenta ao andamento de cada desdobramento da Lava Jato, né? Ele consiga identificar, por exemplo, se o seu candidato está envolvido. Eu acho que a lição de casa hoje de todo eleitor brasileiro primeiro, passar pela peneira, né? Nós vimos já de uma situação onde o eleitor estava convidado a conferir, por exemplo, se o seu candidato estava envolvido ou não, estava com a ficha limpa ou suja, né? Por conta da lei da ficha limpa, que já estava vigente desde as últimas eleições, né? Agora, diante desses fatos, né, a partir da Operação Lava Jato, é mais uma situação onde o eleitor, né, brasileiro, de qualquer lugar do nosso país, ele tenha que fazer essa lição de casa, se conferir se porventura, né, o seu candidato, aquela pessoa que está hoje, né, se oferecendo a um cargo público, ela efetivamente tenha condições morais, inclusive, para poder se candidatar. Agora, você acha que o povo brasileiro realmente pensa assim? Porque se a gente for pensar, por exemplo, no ex-presidente Lula, né? Ele foi condenado, está cumprindo pena. Mesmo assim, se ele fosse, de repente, um possível candidato, a gente teria um número expressivo de votos. Quer dizer, o brasileiro não está levando em consideração isso? Segundo as pesquisas, não. Né? Mas como eu não acredito em pesquisas, até porque elas são financiadas por pessoas que mantêm o interesse nelas, né? Eu acredito que é um dever de casa, senão a própria população não vai poder reclamar isso, né, a partir do ano que vem, caso aconteça com algum governante que acabaram de ser eleito, né? Então, é um dever, né, que nós temos como cidadão de conferir o andamento dessas denúncias, né, conferir como está justamente a condição, né, eletiva desses candidatos, né, porque muitas vezes eles se utilizam de subterfúgios jurídicos, processuais, para protelar a aplicação, né, dos efeitos de uma decisão para que tenha condições de elegibilidade. Agora, será que isso é suficiente? Né, como eleitor, cidadão, eu gostaria de ter ali um representante, alguém que está munido da minha procuração, que é o voto, sem estar preocupado, por exemplo, com justiça eleitoral, com justiça comum. Né? Eu preciso de ali um candidato, eu preciso de alguém me representando que possa estar ali diuturnamente preocupado com as coisas que estão aí indispensáveis para o nosso país. Agora, né? Robson, você mesmo falou que a tendência é que a Lava Jato ela não se estanque agora, até o início das eleições, porque o desdobramento está indo longe demais. Sim. Isso quer dizer que nem todas as pessoas onde ela vai chegar, já chegou.
Exatamente. Então tem muita gente que ainda vai nos trazer, muitos nomes serão surpresa. Exatamente. Pensando dessa forma, você acha que os políticos de hoje, sobra alguém? Eu particularmente, Roberto, eu penso que para responder essa pergunta, eu parto da premissa que eu preciso ter uma ideia de renovação na política. Tá? E não renovar apenas por renovar, tirar o velho e colocar o novo, não. Mas renovar em termos de pensamento de como eu trato as coisas públicas. Né? Então, se nós chegamos aqui à conclusão, como no bloco passado, né, de que o processo é endêmico, toda estrutura está corrompida, fica complicado nós imaginarmos, né, de que algo de bom, né, ou algo lícito, né, ainda perdura, né, como diz o velho ditado, no reino da Dinamarca. Né? Então, nós temos ali uma descrença natural. Né? Ainda que nós tenhamos, dentro do processo democrático, a presunção de inocência, né, que nós poderemos só considerar culpados aqueles, né, que com uma decisão transitada em julgado, esse tipo de situação nos leva à conclusão de que não basta ser inocente, você tem que parecer ser inocente. Se falando em política, é ao contrário, né? Exatamente. Você tem que provar a sua inocência. Exato. Né? Então, eu reconheço a dificuldade, é possível, né, que existam ali bons políticos, alguém que efetivamente esteja ali produzindo um bom trabalho, quer para a nossa região ou para outra região do país, mas eu tenho que ter essa obrigação de prestação de contas para com a população. Ok, no próximo bloco a gente continua a falar sobre a Operação Lava Jato. Nós voltamos em instantes. Até já. Notícias em Debate está de volta e o nosso assunto de hoje é Lava Jato e sobre isso a gente conversa com o advogado e professor Robson Amador. Robson, queria agora falar um pouquinho sobre a questão do Lula. Muita gente achava que a Lava Jato acabaria quando chegasse nele. Não aconteceu. E nem vai acontecer. Essa é a nossa torcida, né? Essa é a nossa expectativa. Né? Com o Lula ou com qualquer outro. Né? Até porque eu acredito que nós, como já falamos, não vai ser resolvida a questão da corrupção apenas com a prisão do Lula. Né? Mas, por exemplo, o Lula ainda tem a decisão em terceira instância, né, que possa causar alguma reviravolta em todo esse quadro jurídico, né, porque ele teve uma decisão negativa, né, ao favor dele com relação à questão dos crimes que envolvem o apartamento, o triplex, né? Mas nós temos outros processos também em andamento contra o Lula. O sítio de Atibaia. O sítio de Atibaia, o Instituto Lula também, lá em São Bernardo do Campo. São processos que ainda estão na sua fase inicial de coleta de provas testemunhais, orais, enfim. Ainda nós temos uma série de atos processuais que irão acontecer com relação ao ex-presidente, né? De modo que está muito longe de ser resolvida a questão dele. Né? Veja, tem a decisão em terceira instância do caso do triplex, mas nós temos outros processos que estão em andamento também. Pode vir muita novidade aí agora com, de repente, Antônio Palocci, você acha? Eu não vejo nenhuma novidade além da deflagração, né, da constatação e da condenação, né, de todos esses políticos, porque, repito, o modus operandi era o mesmo. Né? Eu me utilizo de uma vantagem, né? Concedo uma vantagem a um ente privado, né? E esse ente privado me financia, né, toda a minha condução política, de modo que isso muda apenas o sujeito. Né? O modus operandi ele acaba sendo o mesmo. Agora, todo aquele escândalo envolvendo os irmãos Batista, da JBF, parece que deu uma acalmada agora? Veja, acalmada porque foi identificado, né, os fatos que a justiça precisava assim apurar. Né? Mas é mais um ator, assim como nós tivemos a delação do Marcelo Odebrecht, né? Assim como nós tivemos aqui em São Paulo recentemente a questão do Paulo Preto, né? Acerca do caso envolvendo o ex-governador Geraldo Alckmin, né? E por aí vai. Né? Nós mudamos apenas os atores, mas o enredo é o mesmo.
Esse é o grande problema, né? Que a Exatamente. gente vê isso. Você falou da questão da mudança dos atores, é o que a gente fala, que a gente não se foca num único partido político. A gente não está falando de PT, a gente está falando de PT, de MDB, de PSDB, agora com Paulo Preto. Quer dizer, todos os partidos envolvidos nesse grande emaranhado de corrupção. Né? Veja que até é importante a gente lembrar, para que isso jamais fique esquecido, né, o próprio Ministério Público, diante da deflagração a partir da Lava Jato, trouxe uma campanha para a nação contra aqueles 10 atos contra a corrupção. Né? Um projeto de lei que foi bastante criticado, né? Há todo um envolvimento também político de poder constranger essas nossas instituições que foram consolidadas pela nossa democracia de 88, né? De modo que a nação precisa estar atenta. Eu penso que ainda, né, que alguém possa achar que ocorra ali motivações políticas dentro dessas instituições, dentro do Ministério Público, dentro da Justiça Federal, estadual, seja qual for, o fato é que eles estão dando a condição para nós brasileiros, né, termos ciência de situações que a gente chega até de forma jocosa a imaginar que isso acontecia desde a época do Império. Sim. Né? Tamanha a volúpia, né, de atos que foram deflagrados a partir da Lava Jato. Ok, Robson, muito obrigada pelas suas informações. A gente espera que isso algum dia tenha um fim, né? Essa é a nossa torcida. Um prazer estar aqui. Entre idas e vindas e novas descobertas, o que se conclui é que o brasileiro está farto de corrupção. Em todos os discursos, nas ruas, nas escolas, fora do país, acabamos ganhando o título de o país da corrupção. Se a gente não quiser mais ser conhecido por esse título que mancha a nossa história, se a gente não quiser mais ser conhecido como o povo que tira vantagem do outro, que pensa em ter ao invés de ser, se a gente quiser retomar a essência do povo brasileiro, nossa arma está no voto. As eleições estão próximas e somente você e eu poderemos mudar a história. É muito fácil ficar reclamando do país sentado no sofá, mas temos uma arma poderosa em nossas mãos, o voto. Por isso, Notícias em Debate trouxe esse tema, para, através da informação, conscientizarmos o nosso povo, levantarmos a nossa voz, votarmos conscientes. Não somos um povo comprado. O Brasil não está à venda. Uma boa noite para você. Fique agora com o Jornal da Band. A gente se vê.